Olá, meus queridos amigos, estamos juntos mais uma vez aqui no Devocional Intimidade, nesse dia 20 de janeiro de 2014. Nessa próxima meia hora, nós vamos conhecer uma história de vida, uma história de verdade, uma história realmente de transformação. Porque esse é o nosso objetivo todas as manhãs, em todos os quadros, e se fosse você. Você entender que quem sabe a situação que você ouve aqui é a situação que você está vivendo. E você pode ver que Jesus transforma e transforma aquilo que é mal em bem, e a sua vida começa a ser um testemunho para muitas outras pessoas. Eu vou ter uma conversa muito especial com a pastora Josi Marques, ex-moradora de rua, uma mulher que hoje Deus está usando literalmente para arrancar muitas outras pessoas do lugar onde ela esteve por muito tempo. Então, meus queridos, o nosso quadro especial de hoje com a pastora Josi Marques, E Se Fosse Você? Prazer imenso estar com você. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br e também rever os nossos vídeos, as nossas frases nas nossas páginas ali no Facebook, facebook.com/devocionalintimidade TVMCA, e também o Frases Devocional Intimidade. Você pode compartilhar nossas frases, os nossos vídeos, rever aquilo que você não pôde, não teve oportunidade de ver, e essas então são as nossas páginas. E eu quero cumprimentar com muito carinho pastora Josi Marques. Bom dia, tudo bem? Bom dia, graça e paz, pastora Mônica, tudo bem? Boa tarde para quem está em casa nos assistindo, que Deus possa falar o seu coração. Amém, pastora. Que prazer imenso poder tê-la aqui, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Do bairro de Campo Grande. Isso. Campo Grande. Né? E a pastora esteve ali na nossa igreja ministrando, adorando ao Senhor lá no mês de dezembro, né? A gente pôde ter um contato. E agora, então, eu queria que a pastora contasse um pouquinho, porque eu confesso que quando a pastora falou assim, eu já morei na rua, eu já fui, já passei por várias coisas e hoje eu estou aqui, Jesus me restaurou, Amém. Né? Então a gente está querendo conhecer esse teu testemunho. Amém. Conta pra gente, pastora. Quando em dezembro eu estive lá, eu contei rapidamente, né, um pouco do que aconteceu. Eu, filha de pastores, crescida, nascida e criada na igreja, e chegou um momento na minha vida, na minha adolescência, que entre os jovens da escola onde eu estudava, eu me envolvi com as drogas, que foi no começo, eu comecei usando comprimidos, depois comecei com a maconha, e depois comecei com a cocaína e foi a minha ruína. Isso foi durante muitos anos, e durante 4 anos eu fiquei na rua por consequência exatamente do uso das drogas, porque eu perdi a minha personalidade, e mesmo sendo filha de pastores, mesmo sendo membro de uma igreja, eu não tinha mais a alegria de servir a Deus. E aí foi onde tudo aconteceu, e onde eu fui morar na rua e coisas horríveis, depois a gente vai contar. As drogas, na verdade, elas começam o primeiro vislumbre, né? Exato. Mas no final de tudo é escravidão. Com certeza. Até porque a Bíblia diz que de tudo aquilo que tu é vencido, tu te torna escravo. A princípio, eu comecei, pastora Mônica, para experimentar a sensação de euforia. Porque apesar de eu ser filha de pastor, meu pai era um homem de Deus, mas existia já na minha família um lar conturbado por causa de um irmão mais velho que estava dependente químico e nós não sabíamos, não é? Então, nos meus 14 anos, eu comecei a usar as drogas por causa dos conflitos de família. Então, eu optei por isso porque me foi oferecido um mundo diferente. E isso acontece nos nossos dias, na casa de muitos de nós, servos de Deus. Então, isso é muito profundo, né? E aconteceu isso. Quando eu comecei com o primeiro cigarro de maconha, que leva 400 venenos para o organismo, daí eu já não conseguia mais parar, era maconha todos os dias, até que a maconha também não estava mais satisfazendo, e onde eu comecei com a cocaína. Porque as drogas, por isso que eu disse que ele começa como um baseadinho, uma coisa e tal, mas depois ela vai te levar para uma escravidão. Porque certeza. O teu corpo fisicamente vai depender daquilo. Exato. Aí é uma destruição emocional, física Exato. E espiritual, com né? certeza. E quais foram as marcas que esse tempo, que esse período deixaram na tua vida, né? O que aconteceu nesse período? Sim, porque na realidade houve um tempo na minha vida de atraso, de tudo aquilo que Deus tinha para fazer comigo foi atrasado por um longo período, porque com o uso das drogas, o constante uso, eu comecei a estar envolvida com a cocaína, e daí eu comecei a ficar endividada
com o uso da cocaína. Que é o que acontece com todo usuário, né? E por causa disso, a minha família perdeu a paz. Os meus pais tinham que vender aquilo que tinham, eram ameaçados de morte. E eu comecei pelos morros do Rio de Janeiro. Eu comecei a ficar uma boca de fumo hoje, outra amanhã. E com isso, eu comecei a perder a minha identidade com a família. Né? E uma das piores dores que eu carrego hoje é o fato da minha avó, que era uma grande mulher de Deus, ter partido orando por mim e eu não tê-la visto, porque eu estava já nas ruas, porque eu não voltava mais para casa, porque eu não conseguia ficar. E depois eu comecei a andar nas ruas dia e noite e comecei a habitar no meio dos mendigos, onde meus pais não estavam mais no Rio de Janeiro, porque me deram como morta. Nossa, então teve um período que a sua família achava que tinha ali perdido literalmente, exatamente, né? Porque chegou uma notícia de que alguém com as minhas características físicas estava no IML e o meu cunhado foi até lá porque ninguém tinha coragem de ir ver. E o meu cunhado, é interessante que ele é míope. E ele viu, ele desesperado quando viu uma roupa parecida com a minha. E o fato da pessoa estar num estado de decomposição já bem avançado, ele, é ela, e durante 4 anos eu fiquei mendigando, morando em Duque de Caxias. Quem é do Rio de Janeiro sabe, na Praça do Pacificador, no lixão de Duque de Caxias, porque na realidade a minha família já tinha saído do Rio de Janeiro para morar em Miracema, né, interior do Rio, divisa com Minas, para que pudessem talvez esquecer o que havia acontecido. Até que Deus falou para minha mãe que eu estava viva. Deus falou ao coração dela. E ela me viu. Quando ela passou em um ônibus uma vez que ela foi ao Rio, ela me viu catando lixo, catando coisas no lixo e estava na seletiva, o ônibus não pôde parar. E daí foi um outro processo tremendo. Que tremendo, porque Deus, você vê que Deus, quando Ele marca uma pessoa, você pode andar, porque foram 4 anos vivendo na rua, né? Durante esses 4 anos, a gente sabe, a gente que conhece o Senhor, sabe que ninguém quer viver essa vida. De forma alguma. Mas tudo isso, após a restauração, hoje te dá uma bagagem gigantesca para arrancar, e eu digo assim, com muita violência. Com certeza. Pessoas que estão lá fora e que viveram a mesma vida que você viveu, né, pastora? E você vê o carinho de Deus que a sua mãe falou, Deus falou com a sua mãe e deu a oportunidade, que eu digo que não é uma coincidência, é uma Jesucidência, né? E como é que começou esse processo de restauração, desse retorno para o colo do pai, para a casa do pai? Sim, como eu falei antes, o meu pai era pastor, né? E ele tinha a esperança, né, de que eu fosse encontrada, só que eu estava ameaçada de morte. E as pessoas que queriam me matar, que eram por conta de uso de drogas, enfim e tal, foram mortas. Elas morreram, né, eram 2 homens que morreram, um acidente horrível, eu creio que já... Né, foi o próprio Deus me dando livramento. Com certeza. Aí o meu pai começou a adoecer muito. Meu pai passou por várias cirurgias e eu estava longe. E o sonho dele era que eu voltasse para os caminhos do Senhor e tal. E o que acontece? Com esse distanciamento, onde eu virei mendiga, aonde eu fiquei... quando chovia, eu ficava molhada 3, 4 dias. E hoje eu detesto roupa molhada porque me traz aquela lembrança. Então, teve uma vez que uma senhora já de idade me pegou no lixão de Duque de Caxias, onde tinha rato, barata, cachorro. E ali ela falou de Jesus para mim, só que ela não falou apenas, ela me levou para a casa dela. E estando na casa dela, Deus começou a trabalhar e começou a vir ao meu coração a saudade de voltar para casa. Mas aí tinha um outro agravante, a vergonha. Né? Mas aí Deus começou a me restaurar, Deus começou a me dar palavra profética e eu um dia fui levada para rever o meu pai. E pouco tempo antes dele falecer, eu pude vê-lo e a alegria foi muito grande de abraçar o meu pai e poder dizer para ele, pai, eu tô de volta. Eu imagino o quanto, porque a vida de um dependente químico, de uma pessoa que entra nesse mundo, ela não é só ela que é ferida, Sim. é todas as pessoas que estão em volta. E como pastores ainda, né, eu também sou filha de pastor, é difícil porque você prega algo e você está vivendo um drama desse dentro da tua casa, né? Mas eu fico imaginando, foram anos de oração, foram anos de lágrima e não existe uma oração que Deus não responda. Amém. Quando é um filho fiel, né? Então eu creio que esse momento foi muito emocionante, né? Vale lembrar, pastora, que a minha avó, com quase 90 anos de idade, ela começava a orar às 10 horas da noite de joelho. E quando dava 3, 4 da manhã, ela estava de joelhos orando por mim. E Deus ouviu, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Você que está em casa, que tem alguém nessas condições, creia, Deus vai resgatar.
E a minha avó, ela orava e o meu pai também. Então ficavam os três orando por mim. E nessa situação de oração constante, essa batalha espiritual foi vencida, porque Deus levou alguém até a mim que me provou que o amor de Deus é real. E, na realidade, o que soma é que ela não só falou de Jesus, ela cuidou de mim. A diferença está aí. Né? E aí eu pude retornei para a igreja e Deus começou a trabalhar e eu comecei a testemunhar a respeito do que Deus fez e os anos se passaram e hoje, né, já são 32 anos de ministério que eu fiz em agosto, né? E estou aqui para a glória de Deus. Que tremendo, pastor. Então a gente vê que Deus, o cuidado de Deus, porque Deus te marcou lá antes de você estar no ventre da tua mãe. Né? É claro que nós temos as nossas escolhas, mas de alguma forma Deus sempre cria uma ponte, porque eu creio que sim, Jesus, ele não suporta a ideia de nos perder. Com certeza. Né? Ele não suporta a ideia de nos perder. Então ele criou várias pontes para te trazer de volta, né? Para estar com ele e para hoje ser essa agente transformadora, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo bloco a respeito do seu ministério, que eu creio que depois, com o mesmo tempo que você ficou fora, na mesma velocidade, Deus também começou a avançar e realizar o propósito através da sua vida, né, pastora? E a pastora é chamada de Big Mama, né? Big Mama. E a gente já vai saber por que ela é chamada com esse apelido tão carinhoso. Meus queridos, a gente vai dar um breve intervalinho agora e eu, se fosse você, não saía daí, porque essa história é muito linda e tem um final que ainda não terminou. Ele está continuando e quem sabe vai tocar a sua vida. Você, papai, você, mamãe que está aí, quem sabe você está orando. Olhe para esse exemplo vivo aqui. Jesus transforma e pode transformar o seu filho também. Então não saia daí, é só um minutinho, Devocional Intimidade, já volta. E assim pensando, eu fui vivendo, enquanto muitos foram morrendo. Entre esses muitos, se foi meu pai, ai que dor. Mas no trem, o pregador falava que Jesus é a solução. Entreguei meu caminho a Deus. Hoje sou profeta, não sou bandido não. Faça o mesmo, doutor, seja uma bênção pra essa nação. Nasci no morro.